Ouviu aí o recado do pastor Aloísio? Faça sua inscrição na secretaria ou pelo WhatsApp da Videira Curitiba que está passando aí na sua tela. O valor do seu investimento será de apenas R$ 50. E a data de início das aulas será no dia 1º de março. Não perca essa oportunidade. E o Videira News fica por aqui. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Tchau! Apenas reafirmar aquilo que foi dito pela Gabi. A nossa conferência Refinados pelo Fogo, então, vai acontecer. Eu estou sem retorno aqui, se puder jogar um pouquinho nessas caixas aqui, por gentileza. A nossa conferência vai acontecer normalmente. Nós fizemos apenas algumas adaptações nela. Por quê? Porque, na verdade, nós não sabemos quantas pessoas estarão presentes na conferência, né? Porque muitos talvez terão que trabalhar com o cancelamento do feriado. Assim sendo, nós não podemos assumir um compromisso financeiro muito alto, porque senão corre o risco de ter prejuízo, né? Nós não colocamos um valor acima, muito acima daquilo que é o custo da conferência previsto, então nós acabou que nós não vamos trazer mais os pastores que nós traríamos para ministrar aos irmãos. Os irmãos vão ter que se contentar conosco mesmo, com os pastores da Videira de Curitiba, o pastor Hermes, pastor Alex, pastor Reinaldo, a pastora Diana, amém? Eu sei que vocês nos amam nos ouvir, amém, irmãos? Dá um amém de motivação aí para nós, glória a Deus. E também, com isso, nós baixamos o valor da conferência, amém? Ao invés de pagar R$60, você vai pagar apenas R$20 para estar na conferência. Pastor, eu já fiz a minha inscrição da conferência, eu já paguei 60. Como é que eu faço agora? No final do culto, você vai lá na secretaria, ok? E você tem a opção ou de dar os seus dados bancários, ali o seu Pix, para nós transferirmos para você. Nós pedimos um prazo de 10 dias para fazer isso. Ou então, você pode pegar 3 pulseiras ao invés de pegar só a sua, e você então semeia as 2 pulseiras na vida de alguém da sua célula que não poderia ir por questão financeira, e você abençoa alguém da sua célula, do seu discipulado, né, algum conhecido, amigo, você pode fazer isso também. Outra novidade, foi dito que nós teremos na segunda e na terça-feira 6 workshops, 6 salas de workshops, são cursos de 2 horas, que nós vamos divulgar para vocês durante a semana os temas, e você então vai poder escolher, pegar ali o convitezinho para entrar na sala. Vai ser na segunda e na terça, das 3 às 5 da tarde. E às 5 começa a programação da conferência normal. O workshop é gratuito, está incluído, né, no valor da sua inscrição. E eu espero que você esteja aqui conosco. Se você não estiver trabalhando, ainda que trabalhe, venha à noite. Amém? Sábado das 5 às 10 da noite. E na segunda e na terça, a partir das 8, começa a segunda parte da conferência. Eu espero muito que você esteja aqui conosco. Amém? Se você também quer fazer a inscrição do curso de maturidade e no CTL, na secretaria do prédio, ou pelo WhatsApp da igreja, apenas R$50 o valor da sua inscrição. Vamos para a palavra de hoje? Pegue sua Bíblia, abra comigo em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Vamos ler essa passagem. A palavra do Senhor diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos, porque a tua palavra é viva, e ela, ó Deus, tem o poder de nos transformar, de gerar fé em nosso coração, e queremos declarar que não será diferente nesta manhã. Pai, seremos edificados, seremos elevados no nosso nível de fé. Queremos aprender com o Senhor como orar, para alcançarmos graça, para vermos, ó Deus, as nossas orações respondidas. Queremos declarar que nós somos uma igreja, não apenas uma igreja que ora, mas uma igreja que vê o seu Pai respondendo às suas orações. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nós temos, há algum tempo dado essa ênfase nesses dias a respeito da nossa vida de oração. Pastor Hermes já falou por algumas vezes que nós, nesse ano, vamos reativar, nos envolver novamente,
né? Com a nossa vida de oração, né? Vamos ativar aqueles que talvez estavam esfriando na sua vida devocional com Deus, porque nós cremos que a oração é o meio pelo qual Deus nos abençoa, é o meio pelo qual Deus nos responde. Portas são abertas, nós queremos crescer nisso, queremos motivar você e encorajar você a ter um tempo de devocional, todos os dias, buscar ao Senhor, ter um tempo de intimidade, ter um tempo ali de relacionamento com Deus. A realidade, queridos, é que a oração denuncia o quanto você depende de Deus, o quanto você ora é o quanto você depende. Se houvesse ali um aparelho para medir, né, o quanto você depende de Deus, seria chamado de dependenciômetro, né? E qual é o dependenciômetro do crente? É a oração. Então, o quanto oramos é o quanto dependemos. E sabe, tem pessoas que não dão o valor devido à oração, confundem a consciência, a onisciência de Deus com e acham desnecessário orar. Eles pensam assim: Deus já sabe dos meus pensamentos, Deus sonda o meu coração. A onisciência de Deus, Deus sabe do que eu desejo, então para que pedir? Se Deus conhece o meu coração, Ele vai realizar o desejo do meu coração. Queridos, mas não é desse jeito, não é assim que funciona, né, o nosso relacionamento com Deus. Deus só vai dar aquilo que nós pedimos. Tem uma certa medida que Deus já sabe que nós vamos necessitar, mas tem algumas coisas, irmãos, que vai ser necessário nós pedirmos. Você pode pensar: pastor, mas tem coisas que são tão óbvias. É verdade, mas Deus quer ouvir sua voz. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco na palavra, mas eu me recordo de uma passagem que está lá em Lucas, de Bartimeu. Bartimeu, ele estava à beira do caminho, à margem do caminho, clamando por um milagre. Ele estava ali mendigando. E quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começou a gritar, e os discípulos passando: fica quieto, não fica atrapalhando o mestre. Jesus então ouviu a voz daquele rapaz, chegou até ele e perguntou para Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Que será? Será que Jesus não sabia o desejo do coração de Bartimeu? Será que Deus não sabia? Jesus não sabia o que Bartimeu queria? Ou será que Jesus pensou: ele está querendo um jumento, um camelo, ele está querendo, na verdade, uma casa para ele morar? Não, Jesus sabia exatamente o que aquele homem queria. Mas sabe o que Jesus fez? Perguntou: o que queres que eu te faça? E Bartimeu falou: que eu volte a ver. E Jesus disse: seja feito conforme a tua fé. E Bartimeu ficou curado naquele instante. Hoje o Senhor está perguntando para você: o que queres que eu te faça? O que você quer que eu faça na tua vida? Eu não sei se você tem o hábito, né, como nós sempre estimulamos os irmãos a fazerem, mas, sabe, queridos, eu levo bem a sério esse negócio de anotar os nossos alvos. E eu no começo do ano, final do ano, ou começo do ano, eu fiz dia 5 de janeiro, marquei a data aqui no cantinho, eu fiz uma lista de tudo que eu espero que o Senhor faça na minha vida. E tenho aqui junto comigo na minha Bíblia uma caneta marca-texto. Por quê? Porque conforme o Senhor vai me respondendo, eu vou grifando. E eu quero declarar que no final do ano, todos os itens da minha lista de alvos de oração estarão dessa cor, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, porque eu sei muito bem o que eu espero do Senhor, né? E você viu aqui, a lista é longa, né, irmãos? Tem algumas áreas que eu fiz até uma barra e coloquei mais do lado ainda, porque eram poucas linhas para mim. Amém? Ou seja, eu talvez lá no céu seja conhecido como um filho pidão. Tem criança que é pidona, né? A Lívia, minha filha, é uma filha pidona. Toda vez que ela me vê pegando a chave do carro, ela fala: papai, onde o senhor vai? Se eu falo: vou ali no prédio da igreja, lá, então tá bom. Mas se eu falo: eu vou na padaria, eu vou no mercado. Aí ela fala assim: posso ir com o senhor? Aí você pensa: nossa, que menina companheira, né? Como ela é parceira do pastor Alex, ela gosta de andar com ele. Não, irmãos, ela vai junto, sabe por quê? Porque ela é pidona. Não tem uma vez que a gente vai no mercado que ela não pede alguma coisa,
né? E às vezes ela pede para ela, mas às vezes ela pede para a mãe dela. Ela fala, nossa papai, a mamãe disse que estava precisando de um negócio desse. Olha só, sabe por que ela é assim? Porque ela sabe que ela tem um pai generoso. Ela sabe que ela tem um pai que está disposto a dar aquilo que ela está pedindo. Às vezes ela escuta um espera, mas ela sabe que em algum momento ela vai receber aquilo que ela deseja. Nós temos que ser assim, sabe, irmãos? Deus é a fonte de toda a bênção. Tudo aquilo que você precisa, nós temos em Deus a fonte. Ele tem a solução para todos os nossos problemas. Ele é a resposta para todas as nossas perguntas, os nossos questionamentos. Eu ouvi uma vez um pastor dizer, e isso ficou gravado no meu coração, que a nossa necessidade é uma gota, perto do oceano de provisões que o Senhor tem para nós. O que é uma gota perto de um oceano? Nada. Então Ele tem a solução para tudo, Ele tem os recursos inesgotáveis para satisfazer cada uma de nossas necessidades. Sabe o que está escrito a esse respeito em Filipenses capítulo 4, versículo 19? Filipenses 4,19 diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, não segundo a nossa necessidade, mas segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas ou de vossas necessidades. Sabe, querido, o que você deve fazer? Pegar esse versículo aqui, grifar ele aí, todo dia que você for orar, fala, Senhor, quem sou eu para exigir alguma coisa de Ti? Mas é o seguinte, está escrito, o Senhor disse na Tua palavra, que o Senhor vai suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Eis aqui a minha listinha. Eis aqui as minhas necessidades. O Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor sabe que eu necessito. Sabe, queridos, existe muitas vezes no coração de muitos crentes um conceito equivocado de que pedir é algo negativo. Tem pessoas que pensam isso. Ah, não, quem sou eu para pedir alguma coisa para Deus? Ele já me deu tanta coisa, né? Tem gente que chega na cadeira da bênção da célula e fala, não, eu quero sentar aí sim. Aí o líder pergunta, qual é o seu pedido, querido? Não, eu só estou aqui para agradecer. Não quero pedir nada. Tudo bem, você pode agradecer e a oração de ação de graça tem valor diante de Deus e abre portas. Amém? Mas nenhum de nós aqui podemos dizer que nós não temos nada para pedir. Porque todos nós temos pelo menos uma necessidade, sim ou não? Todos nós temos coisas que nós precisamos. E sabe, você pedir não quer dizer que você é um filho melhor do que aquele que pede. Não, pelo contrário. O filho que pede, pede porque confia no pai. Não é mais espiritual você orar agradecendo do que você pedir. É muita arrogância nossa. Achar que nós não precisamos pedir nada para Deus, que nós já temos tudo, que nós somos autossuficientes. Não, pelo contrário, quanto mais nós pedimos, mais nós manifestamos a nossa dependência a Deus. Porque quem é aqui a pessoa que possui todas as coisas? Quem não pede pressupõe que não precisa que Deus dê nada para ele. E quem não pede, passa a ideia que não depende de Deus, que é capaz de viver sozinho, de resolver os seus próprios problemas, de sozinho ganhar as suas batalhas. Mas você concorda comigo que isso é uma mentira? É uma mentira que muitas vezes está enraizada em nós. Nós precisamos demais da graça de Deus. E sabe qual é a parte boa? Que Deus não dá por merecimento. Talvez você pode falar, quem sou eu para pedir alguma coisa para Deus? Você é filho. Você foi alcançado pela graça. O Senhor te chamou do jeito que você estava. Ele te recebeu ali, sujo, cheio de pecado, falando palavrão, envolvido com droga, prostituição, mentira, pornografia. Sabe, Deus te aceitou do jeito que você estava. Você foi feito filho daquele jeito. Se Ele te recebeu, irmão, existe oração mais sincera do que a oração por salvação? Porque a oração por salvação inclui isso. Inclui você dizer o seguinte: Senhor, o Senhor conhece o meu passado. O Senhor sabe de todas as coisas que eu estava envolvido. Eu sou um criminoso, eu sou isso, eu sou aquilo. E você começa a enumerar, né? Se você for no encontro com Deus, você sabe muito bem a listinha de coisas que você fez, porque nós ajudamos você com papel, não é? Tem gente que gabarita aquilo ali, né? Se é homem, só não marca que é lésbica.
Mas marca tudo. Se é mulher, só não marca que é homossexual, né? Não teve envolvimento com homem, porque, olha, eu vou te falar, é isso mesmo. Marca tudo. E daquele jeito você chegou aqui. E deixa eu te falar, a oração mais importante da sua vida, Deus te ouviu do jeito que você estava. Que é o seguinte: recebe-me, Senhor. Eu quero ser salvo. Me recebe. Você ajoelhou diante da cruz e foi recebido por Jesus, querido, do jeito que você estava. Irmão, se Deus deu o Filho dele por nós, quando nós ainda éramos pecadores, porventura, Ele não nos dará graciosamente todas as coisas em Cristo Jesus? Ele então está disponível para nos dar. Sabe, tem alguns que não pedem porque pensam que Deus não está disponível, que Deus não quer dar, mas isso é uma tremenda de uma mentira. As nossas orações não importunam o nosso Deus, porque Ele tem prazer em nos abençoar. Jesus disse isso. Ele tem prazer em conceder os desejos do nosso coração. Que pai terreno que não fica feliz de dar aquilo que o filho espera? Eu sou ainda daquele pai que espera até o dia certo para dar. Se a criança está pedindo um skate, então eu compro o skate e guardo até o dia do aniversário. Aí no dia do aniversário eu dou e fico olhando a carinha feliz. Minha esposa não é assim não, ela já gosta de dar na hora. Já comprou, já dá, já entrega logo, né? E normalmente eu faço o que ela fala, né? Mas se depender de mim, ela fala: judiação, Alex, tadinho, tá querendo o negócio. Eu falo: mas no dia já vai estar velho, já vai estar usado. Não tem problema, já dá agora. Fala: faz como você quer, já paguei mesmo. Né? Então, Deus tem prazer em dar. Se nós que somos homens temos alegria em ver o sorriso no rosto dos filhos, sabe, o contentamento em ter recebido aquilo que tanto desejava, imagina Deus. Para você entender que tudo o que é importante para você é importante para Deus. Deus valoriza até os pequenos detalhes, os pequenos suspiros do seu coração. Eu me recordo de um dia, eu morava aqui no Caiuá ainda, aqui na frente do festival. Tinha terminado o almoço, tinha terminado de almoçar, estava ali no meu horário de descanso. Falei para a Aline, falei: nossa, amor, essa comida estava uma benção, mas já pensou um chocolatinho? Uma coquinha gelada? Tinha tomado suco. Amém, eu gosto de suco também, mas é uma coca, né, irmãos? Não sei se eu sou sozinho nessa história, mas uma coca é bem melhor. E aí eu falei: imagina uma coca. Irmão, não passou 10 minutos. Escutei palmas no meu portão. Plá, 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 plá. Uai, quem será que é? Saí lá fora, o irmão da minha rede, o irmão Carlos. Conhece o irmão Carlos? Carlos da Silva Pinto? Irmão daqui do SIC. Era da minha rede na época. E aí ele: ô pastor, tudo bem? Eu falei: oi, meu amado, tudo bem? O senhor pode chegar aqui um pouquinho? Eu falei: claro. Aí ele chegou lá e falou: pastor, lembra aquela palavra que o senhor deu para mim? Aconselhei ele na questão de trabalho. Ele queria prosperar, queria, na verdade, promoção. Estava indignado lá com uma situação que não era promovido. Tinha gente que era promovido. Aí eu li Colossenses 3:23 para ele. Falei: o problema seu é que você está servindo o homem. Você está esperando o homem te promover. Colossenses 3:23 diz o seguinte: tudo quanto fizerte, faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Falei: então comece a servir a Deus dentro do seu trabalho. Até hoje o Carlos me veio e fala: pastor, Colossenses 3:23. Até hoje, se você tiver a oportunidade de estar do meu lado, eu já mudei de prédio, faz anos que eu não caminho assim mais perto dele, mas ele não esqueceu isso. E naquele dia ele chegou lá: pastor, lembra? Colossenses 3:23, no portão da minha casa. Falei: lembro, amado, glória a Deus. Ele falou: pois é, pastor, eu fui promovido. Falei: glória a Deus, irmão. Passei aqui para te dizer isso e para deixar uma lembrancinha. O que tinha dentro da sacola, irmão? Uma Coca-Cola de 2 litros, trincando, e uma caixinha de bis preto. Eu dei glória, dei um salto mortal para trás, no espírito, porque eu não consigo, fisicamente não consigo. E olha, dei um glória alta. Eu falei: Jesus, até isso o Senhor ouviu? Não é? É tão poderoso quando Deus responde os nossos suspiros, não é? Esse é o Deus que você serve, irmão. Deus que deseja
dar a você aquilo que o seu coração suspira, aquilo que é o anseio do seu coração, aquilo que você deseja. Deus é Pai, Ele sente alegria em abençoar, em atender os desejos do seu coração. Então, preste atenção, não existe nada tão grande que Deus não tenha condições de te dar, e não existe nada tão pequeno que Deus não se importe em te dar. Tudo tem que ser levado a Deus em oração. E quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais liberdade você vai ter para pedir. Essa é a verdade. Tem coisas que você não tem coragem de pedir para qualquer pessoa. Não é real? Pensa comigo. Você está na fila do ônibus ali, no ponto de ônibus, para pegar o ônibus. De repente você bate a mão no bolso. Esqueci o cartão, esqueci a carteira, esqueci a vida para trás. Só está o corpo aqui. E agora? Aí você olha para um lado, nunca vi. Olha para o outro, nem pintar de ouro. Olha para o outro, nunca vi mais gordo. Você tem coragem, irmão, de pedir quanto está a passagem? 4,50. Você pode me dar 4,50? Porque você provavelmente nunca mais vai ver aquela pessoa. Porque eu esqueci minha carteira, esqueci meu cartão, esqueci tudo. Você pode me abençoar e pagar minha passagem? Irmão, você não tem, você pode até, se você não tiver outra opção, você vai arrumar coragem, não é? Mas se tivesse ali atrás, essa é a pessoa que está aí do seu lado aí agora. Esse irmão daí da sua célula, provavelmente está sentado do lado de uma família, de alguém da família, né, do irmão da célula. Como que você chegaria para essa pessoa e diria? Você ia falar assim, por gentileza, meu amado, puxa, eu esqueci minha carteira, você acredita? Agora eu não sei o que eu vou fazer. Você ia ficar chavecando, jogando ideinha, ou você ia falar assim, você me arruma 4,50? Você me dá 4,50? Porque eu esqueci minha carteira. Você não ia ter nenhum tipo de embaraço para pedir esse dinheiro emprestado. E não é porque é pouco, não, é porque você tem liberdade, você tem intimidade com essa pessoa aí do seu lado. Mas tem gente que fica cheio de dedos para pedir algo para Deus. Sabe por quê? Porque está faltando intimidade. Está faltando você conhecer quem é o seu pai de verdade. Seu pai é rico. Teu pai é dono de todas as coisas. Então não fique medindo para pedir as coisas para Ele. A palavra de Deus nos encoraja a apresentar as nossas petições ao Senhor, como nós lemos no início, sabendo que Ele está pronto a nos atender. Todavia, tem alguns princípios que devem governar a nossa oração, especialmente esse tipo de oração, que é a oração de petição. Tem muitos tipos de oração, mas essa oração em específico é a oração de petição. É um pedido pessoal seu para o Senhor. Tem a intercessória, tem a oração de ação de graças, né? Tem a de libertação, tem vários tipos de oração, né? Por cura, por milagres, mas essa oração é a oração de petição. E eu quero dar para você alguns princípios que vão reger a sua vida de oração no aspecto de pedir a Deus. E o primeiro princípio que eu quero colocar é que você deve orar de maneira clara, definida. O que é que você quer? Como você quer? Especifique a Deus aquilo que você quer. Forme uma imagem clara do seu desejo e expresse em palavras objetivas. A Bíblia ensina que a oração deve ser específica, deve ser objetiva. Nós temos muitos exemplos de orações objetivas. A primeira delas está aqui em Gênesis capítulo 24, versículo 14. Projeta para mim, por gentileza. Gênesis 24, 14. Olha o que a palavra de Deus diz nesse texto. Gênesis 24, 14. Diz assim: concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, e também darei água aos seus camelos. Seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. Eliezer orou pedindo um sinal para Deus. Senhor, meu dono, meu chefe, meu patrão me deu uma tarefa muito difícil, para eu ir à terra da família dele e encontrar uma esposa para o filho dele. Irmão, encontrar uma esposa para si já não é uma tarefa muito simples. Concorda comigo? Os solteiros aí? Né? Os casados também.
Imagina você encontrar uma mulher para outra pessoa, e que tem que ser aquela que Deus queria que fosse. Então, ele saiu para encontrar a esposa de Isaac com essa difícil tarefa. E sabe o que ele fez? Ele especificou. Sabe, querido, não existe nada impossível. Deus vai... É claro que, né, tem pessoas que querem especificar, por exemplo, você está querendo uma mulher para você casar. Tenho jovens solteiros aqui, estou pregando para solteiros aqui, né, praticamente a maioria, e talvez alguns casados aqui presentes e também na live. Mas tem alguns que querem casar, e aí eles colocam as altas exigências. Então eu quero te ensinar algo específico para isso. Então você vai colocar 3 tipos de exigências, ok? Para a pessoa que você quer casar. Está anotando aí? Não estou vendo ninguém com caneta na mão? Anota aí. Primeiro, exigências fundamentais, essenciais. Essas não podem faltar. Amém? Vou dar uma outra dica aqui, né? Você começa exigindo as 3 com 21 anos. Com 24 para 25, você exige só 2. E quando chegar em 30, é só a primeira e acabou, irmão. Entendeu? Então, em primeiro lugar, são as exigências fundamentais, principais e essenciais, não pode faltar. Por exemplo, que seja crente. Amém? Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Segundo, que seja dedicado ao serviço de Deus, porque não basta estar dentro da igreja. Tem que ser alguém com caráter. Amém? Que leva a Deus a sério, que tem frutos do seu caráter. Amém? Terceiro, aí você vai colocar princípios espirituais, coisas de Deus, ok? Seja posicionado, sacerdote, né? Ou seja uma mulher envolvida no ministério. Glória a Deus. Amém. Primeira parte. A segunda parte, você pode colocar, né? Que ele trabalhe, tem um bom emprego. É uma boa exigência? Sim, né? Que ele seja formado, tem uma profissão. É uma boa exigência? Sim, também. Terceiro, né? Que seja independente financeiramente. Glória a Deus, coisas boas. E em terceiro lugar, que seja alto, que seja bonito, que ela tenha o cabelo liso, que seja loira, né? Que tenha olhos claros, que tenha o pé tamanho tal, que a mão seja assim, né? Que o corpo seja assim. Ou seja, você viu aqui que eu dei três níveis de exigências, né? Com 21, 20, você começa exigindo os 3. Senhor, tem que ser loira. Eu conheço um irmão lá do Xaxim, que ele falou, Senhor, tem que ser loira e tem que ter um nome esquisito, complicado, esses nomes, Sheila Cancelovas, né? E Deus deu para ele, o irmão foi exigente, Deus deu. Mostrou olho clarinho, sobrenome também complicado. E aí, mas aí com 25, mais ou menos, você fala assim, não precisa ser loira, pode ser uma morena clara, né? Mas olha, dessas duas coisas eu não abro mão, aí você fala dos 2 primeiros, entendeu? Mas se passou muito tempo, chegou nos 30, aí fala assim, Senhor, o que o Senhor me mandar, de maneira nenhuma, lançarei fora. Basta que apareça e fale boa tarde para mim. Peça um sinal para Deus. Tem uma irmã que falou assim, Senhor, o primeiro que aparecer e disser, a graça e a paz do Senhor seja contigo, esse é o homem que o Senhor... Aí vem um irmão, tadinho, todo torto. Aí ele falou, a graça e a paz do Senhor Jesus, irmã. Aí ela fingiu de morta. Ficou parada. Aí o irmão passou, ela falou, Senhor, o senhor está de brincadeira comigo, né? Ou seja, cuidado para pedir sinais, mas peça para o Senhor, né? Coloque para o Senhor qual é o seu coração. Uma resposta evidente é quando você dá ao Senhor as características daquilo que você pede. Foi assim quando o servo foi procurar uma esposa para Isaac. Eliseu também pediu a porção dobrada do espírito de Elias. Está lá em 2 Reis 2:9, diz assim, depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que devo fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você?
Eliseu não disse assim, que eu seja como você. Que eu seja um servo aprovado diante de Deus. Não, ele falou assim, faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético, e que eu receba dupla porção daquilo que você tem. Olha aí, ele não queria ser só como o mestre, ele queria ser ainda mais, ele queria ir além. E também o exemplo que eu citei no início, de Bartimeu, ele foi específico, que eu volte a ver. Então a resposta definida exige um pedido definido. Observe lá, né, o cego Bartimeu, ele estava clamando, Jesus, tem misericórdia de mim. Ele estava clamando, sim ou não? Sim. Ele estava dizendo, Senhor, tem misericórdia. Jesus ouviu, não, eu quero ter misericórdia, mas o que você quer? Não sei se você está entendendo para onde eu quero chegar, mas tem gente que só ora assim, Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. Senhor, eu quero ser abençoado. Amém, querido. Aí Deus fica lá esperando, fala, não, ok, eu vou te abençoar, eu estou aqui para te abençoar. Eu estou disponível para te abençoar. Olha as riquezas que eu tenho para te dar. Mas o que você quer? Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. Mas o que você quer, filho? Seja específico. Diga para Deus o que é que você espera. O que você quer que o Senhor faça na sua vida. Por quê? Porque é assim que funciona. O Senhor queria que Bartimeu fosse mais específico. Você não pode só ficar orando. Me abençoa, me abençoa, me abençoa. Diga a Ele o que você quer. Abençoa meu casamento. Ok. O que você quer que eu faça no seu casamento? Me transforma, me muda, eu quero ser um melhor marido. Eu quero ter condição de suprir minha família de uma maneira mais completa. Eu tenho uma lista aqui do que eu quero para minha família. O Senhor já sabe, porque eu já tenho dito para Ele o que eu quero em relação ao meu casamento e à minha família. Você não pode ficar orando o tempo todo só fazendo oração geral. A oração que é respondida é aquela que é definida, é aquela que você diz, um pedido definido terá uma resposta definida. Eu gosto de um exemplo que o pastor Paul Yong-Shu dá no livro A Quarta Dimensão. Foi um dos primeiros livros que eu li quando eu vim para a igreja. O pastor Hermes que me emprestou o livro dele, eu li aquele livro e depois comprei. Ele disse que ele estava em missões e numa cidade da Coreia, e ali ele chegou para abrir a igreja, não tinha nada, conseguiu uma portinha para começar a célula, e ele morava num quarto que não tinha nada lá, e Deus falou com o coração dele, e ele falou, Senhor, eu quero ter condição de morar aqui, e Deus falou, o que você quer? Aí ele falou, olha, é para falar? Então tá, eu quero uma cadeira giratória com rodas, ela tem que ser americana, eu quero uma mesa de cedro do Líbano, e eu quero uma bicicleta, para eu poder ir para o prédio, voltar, visitar os irmãos, mas a bicicleta tem que ser, aí eu não lembro agora, se é, a cadeira era japonesa, a bicicleta americana e a mesa de cedro do Líbano. E ele começou a orar, pedir, um dia ele estava no culto, pregando, Deus falou para ele, eu já dei, pode testemunhar. Ele, Deus, mas cadê? Ele falou, diga que você já recebeu, porque fé é isso, é a firme convicção daquilo que você não vê. Não é? Daquilo que você não pega, mas você tem certeza que você já tem. Isso é fé, e eu já te dei. Aí ele pegou e falou, amados, quero dizer aqui para os irmãos, lembra os irmãos, sabia do meu pedido, da minha escrivaninha, da minha bicicleta, da minha cadeira. O Senhor me abençoou, o Senhor já me deu, posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus, aleluia, amém. Deus é bom, irmãos, Deus é fiel. E aí terminou o culto, tem aqueles irmãos que sempre ficam no pé do pastor, não tem, pastora? Né? No final do culto, fica rodeando, conversando, batendo papo e tarará. Aqui tem uns aqui também, glória a Deus pela sua vida. E lá também tinha. E os irmãos lá, pastor, e a bênção? Não, irmão, Deus é bom demais, que é isso? Não, glória a Deus, pastorzão, que bênção. Vamos lá então, pastor, quero ir lá na sua casa ver a bênção. Irmão? Quer ir lá na minha casa? Quero, pastor, a bênção chegou, não chegou? Vamos lá ver, quero dar uma voltinha na bicicleta. Pastor, então vamos, então vamos. E está indo para casa e dentro do espírito, o Yong-Shu falou, Deus, e agora? Esses irmãos vão me chamar de mentiroso. Vão chegar lá na minha casa, não vai ter escrivaninha, não vai ter bicicleta, não vai ter cadeira, e eles vão falar que eu estou mentindo. E o Senhor me botou nesse enrascado, agora o Senhor dá um jeito de me tirar. Aí, irmãos, ele chegou lá, ele falou, não, quando eu abrir a porta lá, Deus vai fazer um milagre. Quando ele abriu a porta da casa dele, adivinha? Não tinha nada. Aí os irmãos, uai, pastor, uai, cadê? Lá, acho que na Coreia não ia falar uai, né?
cadê, pastor? Cadê? Aí ele, irmãos, sentem nas almofadas, que eu tenho algo para dizer ao coração dos irmãos. Nessa hora Deus deu uma palavra para ele. Falou, quando uma mulher está grávida, e o filho está sendo gerado no estômago, na barriga, no ventre. No estômago não, no ventre. Estou mudando o lugar aí, né, irmãos? E aí, quando ela está gerando o filho no útero, vou ser mais específico, a mulher já pode pegar o filho, já pode fazer bilu-bilu, pode apertar a bochecha, já pode fazer carinho no cabelo, cafuné? Não, mas o filho é uma realidade. O filho existe? Ela tem certeza que o filho existe? Tem evidências de que o filho existe? Sim. Pois é, irmãos, eu estou grávido de uma cadeira, uma bicicleta e uma escrivaninha. Não passou muito tempo, realmente Deus cumpriu a palavra e deu a ele a bicicleta, do jeitinho que ele pediu, americana, cadeira japonesa e a escrivaninha de cedro do Líbano, e ele então pôde mostrar para os irmãos tudo aquilo que ele recebeu. Por quê? Porque ele foi específico. Amém? A resposta à oração, irmãos, é um testemunho diante das pessoas. Você precisa falar, você precisa dizer aquilo que você deseja. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Pai que tem prazer em nos abençoar. E a primeira coisa, o primeiro princípio que define a oração respondida é um desejo. Que Deus colocou no seu coração, é algo que você anseia. Que haja um inconformismo no seu coração. Tem gente que é muito passiva. Tudo está bom, tudo está ótimo, qualquer coisa serve. Eu quero te dizer, quem ora assim não recebe nada. Por quê? Porque não é específico, não fala, não ora. A oração indefinida revela que há um clamor, que não há um clamor. Indefinida, não há um clamor, não há uma urgência. Não há um desejo ardente no coração, não há nenhum peso. Então, essa oração não será respondida. Eu gosto dessa frase. Sabe qual é a oração que nunca vai ser respondida? Nunca vai ser respondida essa oração. Aquela que nunca foi feita. Se nunca foi feita, nunca será respondida. Mas a oração respondida com o coração cheio de fé, essa terá a sua resposta. Essa terá dos céus a sua resposta. Quem é guiado pelo Espírito Santo, sabe o que quer. Por quê? Porque sabe o que Deus quer e sabe que Deus está disposto a dar coisas que Ele pede em oração. Amém, irmãos? Então, segundo princípio importante da oração de petição, ore baseado na palavra de Deus. É outra parte, é outro princípio importante. Você não deve orar qualquer coisa. Ore aquilo que Deus disse para você que te daria. Ore aquilo que é uma promessa de Deus. A fé começa com a vontade de Deus que é conhecida pela palavra. Sua vontade é revelada na palavra escrita. E eu quero te dizer uma coisa, tem uma coisa muito boa. É que Deus é refém daquilo que Ele disse. A vontade de Deus está manifesta aqui na palavra dEle. A palavra expressa o que Deus é. E Ele é absolutamente fiel, criteriosamente fiel àquilo que Ele prometeu. Sem o fundamento da palavra de Deus é impossível fazer uma oração de fé. Mas conhecendo a vontade de Deus, revelada na sua palavra, isso vai dar a você base, isso vai dar a você fundamento e a certeza de que a sua petição vai ser ouvida. 1 João capítulo 5, versículo 14, projeta para mim, Fábio. 1 João capítulo 5, versículo 14, olha o que a palavra de Deus diz. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, o quê? Segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E a vontade de Deus é manifesta onde? Na palavra dEle, ok? Quando você ora baseado numa promessa de Deus, então você tem uma base sólida de que Ele vai te responder. E quando você ora baseado nessa promessa, a sua fé é alimentada, sua fé é fortalecida. Romanos 10, 11 diz assim, como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. E quando você ouve isso, seu coração tem que vibrar. Fala, não, eu confio no Senhor, eu confio nele, eu não vou ser envergonhado. Segunda coisa importante do porquê que você tem que ter orar baseado numa promessa, porque as promessas de Deus são uma arma na sua boca contra os ataques do diabo. Porque se tem uma coisa que o diabo quer fazer, é rebaixar você, é dizer para você, mas você está pedindo isso? Você não merece. Olha o que você tem feito. E ele traz acusações, traz culpa, traz, na verdade, peso sobre as suas costas.
Mas o que você tem que fazer é resistir o diabo com a palavra, assim como Jesus fez no deserto. Quando o diabo confrontou a identidade de Jesus lá no deserto, quando ele estava jejuando por 40 dias, o que Jesus fez? Respondeu com a palavra. Respondeu com a palavra, com a Bíblia. O que você tem que fazer diante dos ataques do diabo, com relação aos sonhos que Deus tem colocado no seu coração, com relação às promessas que Deus colocou no seu coração? Responda com a palavra. Escuta aqui, Satanás. Você não leu, né? Você não lê a Bíblia, mas eu leio. Deixa eu te dizer o que está escrito aqui. Aí você lança um versículo na cara do diabo. Fala, isso aí é para mim. Só não está escrito meu nome aí, mas eu sou filho. Então essa promessa é para mim. Outra coisa importante de você orar, tendo uma palavra como base, é porque você tem um respaldo legal diante de Deus para pedir. Então cada pedido que fazemos a Deus, nós devemos ter uma passagem bíblica para sustentá-lo. Cada coisa, cada alvo, ninguém apresenta uma petição em algum tribunal sem invocar o respaldo da lei. Você já percebeu? Quando um advogado vai fazer uma petição diante do tribunal, ele diz, excelentíssimo senhor juiz, baseado na lei tal, parágrafo tal, inciso tal, venho diante de vossa excelência solicitar tal. Ou seja, numa base legal, baseado naquilo que está escrito e não pode ser revogado, eu venho apresentar a minha petição. Diante de Deus é assim que nós devemos fazer. Mas como chegando diante de um pai, ok? Então as nossas petições diante do trono tem que ter o respaldo de Deus. Pastor, mas eu não conheço todos os versículos da Bíblia, eu não sei muitas vezes se tem sustento ou não. Ore pedindo. Peça ao Senhor e Ele vai te dar. Só eu que já fiz isso? Deus falou algo, que ia me dar algo no coração, e eu pedi uma palavra para Ele. E Deus então veio com a resposta. Eu me lembro de uma vez que eu fiquei assim, Deus me deu uma oportunidade e eu fiquei perdido. Porque eu nunca imaginei que Ele ia me levar dessa forma. Vou confessar algo para os irmãos aqui, se o pastor Hermes estiver me ouvindo. Online. Eu era pastor aqui do SIC. E eu sempre achei que eu ia ficar para o SIC para sempre. Eu amava isso aqui demais, agora não amo muito não. Estou brincando, amo vocês. Mas eu achava que eu ia ser pastor do SIC. E se um dia tivesse algum pastor do prédio aqui, né, eu seria, porque andando com o pastor Hermes há tantos anos, o pastor Renato foi enviado para Guaratuba, o pastor Reinaldo foi enviado para Florianópolis, ficou só eu, o filho mais velho. Falei, acho que é isso. Mas de repente, o pastor Hermes um dia, depois do culto, daqui do SIC, ele me chama. Mano, vamos lá no Costelão, 24 horas? Falei, vamos. Mas não leva as esposas não, vamos só nós. Eu vou ser o pastor Leandro. Falei, uai. Falei, vamos. E nós fomos lá comer uma costela. Comemos a costela, terminou a costela, ele olhou e falou assim, bom, agora eu vou falar do que eu vim dizer para vocês. Nós vamos fazer uma substituição. Pastor Leandro vai vir para o SIC, pastor Alex vai assumir o prédio do Novo Mundo, que naquele tempo estava transicionando para o Xaxim, vai para lá. Eu falei, Ele você vai assumir lá. Falei, amém, pastor, eis-me aqui. Irmãos, naquela noite, eu pedi para o Senhor uma palavra. Sabe por quê? Porque você não pode fazer nada baseado na palavra do homem. Eu disse para o Senhor, eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor estabeleceu o pastor Hermes como meu pastor, com minha cobertura espiritual, mas eu quero que o Senhor fale comigo. O Senhor já falou com ele, agora eu quero que o Senhor fale comigo. Porque eu não quero me mover baseado numa palavra dele. Eu quero me mover baseado numa palavra sua. Então, fala ao meu coração. E naquela noite eu fui para a Bíblia. E o Senhor me deu uma palavra, que está lá em Zacarias capítulo 8, versículo 12. E foi tão poderoso. Porque ali fala que, eu multiplicarei a vossa sementeira, a videira dará o seu fruto, eu vou abençoar os frutos da sua mão. E quando eu li aquele versículo, meu coração encheu de fé. Isso era num domingo. Na segunda-feira, eu falei para minha esposa, falei, amor, vamos lá ver a reforma do prédio. E a gente foi lá ver a reforma do prédio, que nós seríamos pastores. E quando nós pisamos naquele prédio, nós olhamos pela janela, e de lá você tem uma visão privilegiada do sítio cercado, de uma parte do Alto Boqueirão. Nós choramos ali, depois descemos, entramos no carro e fomos para um outro lugar, ali próximo, ali perto do Itaú, que aí você tem uma visão maior ainda.
Ali nós paramos, estendemos as mãos e declaramos: Senhor, o Senhor está nos plantando nessa terra. O Senhor vai nos fazer profícuos, bem-aventurados, bem-sucedidos e prósperos nesse lugar. Em nome de Jesus. E ali clamamos por cada casa que nós estávamos enxergando. E lá nós estamos desde 2014, para a glória de Deus. Sabe, querido, você tem que pedir uma palavra. Porque se você tiver uma palavra, em momentos de dúvida, você vai lembrar. Você se lembra, e se você lembra a Deus, o Senhor lembra? O Senhor me deu uma palavra, e é nessa palavra que eu estou baseado. Então, tem promessa de sustento na palavra de Deus? Tem. É uma promessa: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Tem palavra de provisão? Sim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem promessa de cura? Sim, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tem promessa de conversão da família? Sim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tem promessa para multiplicação das células? Sim, tem. Farei de ti pai de uma numerosa multidão. Essa é a promessa de Deus. Ah, mas essa é a promessa que Deus deu para o Ricardo. Pois é, vai dar para você também, João. É para você, basta você receber. Então você precisa sempre encontrar uma base na palavra para aquilo que você deseja alcançar. Terceiro princípio: creia que Deus já ouviu sua oração. Você lembra do primeiro versículo que nós lemos? Vai lá para Marcos 11, 23. 24, aliás. Olha lá. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que o quê? Recebestes. Não é crede que receberás. Crede que já recebestes. Então, o terceiro princípio é esse. Você tem que crer que você já recebeu, que Deus já ouviu sua oração. A fé, ela tem como fundamento a fidelidade de Deus e da sua palavra. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Deus dito alguma coisa, Ele não fará? Ou tendo Deus prometido alguma coisa, não cumprirá? É assim que a palavra de Deus diz. É uma confiança ousada em Deus. A verdadeira fé é aquela que se apropria da promessa no reino do Espírito. É aquela que toma posse. Eu sou, eu recebi, eu viverei, eu vivo o melhor de Deus. A única oração que Deus ouve é aquela que é feita em fé. Se você não faz oração crendo, essa oração está fadada a ser fracassada. O limite do que consegue pela oração está na própria fé. Se você tem fé, declare. A vida de oração será tão forte quanto a fé que a pessoa tem em Deus. Então você não vai tentar crer, eu vou ver se eu consigo crer. Não, você vai acreditar e descansar no seu coração. E Deus vai fazer em seu favor. Mas lembre-se de uma coisa. Cada um tem uma medida de fé. Cada um tem um nível de fé. Então, de acordo com a fé que há no seu coração, peça. De acordo com a medida que há no seu coração, declare. Consegue entender? Para cada posição que você alcança, Deus te dá uma nova medida. Para cada posição. Então, vá pedindo em fases. Né? Você tem uma casa agora de aluguel. Você entende, Deus te deu uma medida de fé para morar de aluguel numa casa melhor, então ore pedindo isso: Senhor, abre uma porta, eu quero uma casa melhor, né, que seja um aluguel que cabe no meu bolso, assim se assado, e tarari, tarará, foi para lá, Deus abençoou, Deus abriu a porta, você foi para aquela casa. Mas aí você vê, tem PLR vindo, tem um dinheirinho que eu estou guardando, tem o meu carro, aí Deus coloca a fé no seu coração, você vai comprar sua casa, você vai comprar seu apartamento. Consegue perceber? E aí você vai lá, Deus colocou esse nível de fé no seu coração, você tem fundamento, Deus disse para você. Então, meu irmão, se Deus disse, vai com toda a convicção, porque vai dar certo. Não, mas estão exigindo tanto de entrada, 100 mil reais de entrada, eu só tenho 60, vai com fé, porque se Deus disse, vai acontecer. Vai com fé que vai acontecer, meu irmão. Amém, querido? Então, se você é líder de célula, mesmo se você não tem fé para multiplicar, eu quero te dizer, você não vai multiplicar. Você precisa ter fé. Você tem que ter fé para desempenhar uma função que Deus confiou a você. Porque Deus já te deu tudo que você precisa para desempenhar o ministério dele diante de você. Amém? Uma vez que você está crendo por algo, então cuide para que a sua bênção não seja roubada. Tem gente que fica esperando sentir. Não espere sentir nada. Você tem que falar e agir de acordo com aquilo que você crê. Pastor, eu não sinto. Não, você não tem que sentir, você tem que declarar, confessar.
Sabe, o agir de Deus não é baseado nas nossas emoções, irmãos. O agir de Deus é baseado no que Ele disse. E se Ele disse, Ele vai cumprir. Segunda coisa, não use uma confissão dupla de acordo com o momento que você confessa. Tem dia que você está cheio de fé, não, vai acontecer, aleluia. Aí você fala em línguas, rodopia, cai na unção e crê. Mas outro dia você fala, quer saber? Acho que Deus não quer me dar isso aí. Não, irmão. No dia que você está cheio de fé, Deus vai me dar. E no dia que você está batido, Deus vai me dar. Não interessa a cara que você faça. Interessa a convicção que Ele colocou dentro de você. A sua vitória não depende daquilo que você conhece na sua mente. Porque às vezes você fica falando, não tem jeito. Não adianta. Tem gente que fica batendo papo com a incredulidade. A incredulidade encosta em você, né? Vamos supor que seja um espírito de incredulidade, ela encosta em você e você fica batendo papo. É verdade, acho que não tem jeito mesmo de Deus dar, né? Porque olha para mim, você fica batendo papo. Não, irmão. Mande a incredulidade se calar. E deixa a sua fé ter voz. Porque a fé tem uma voz. Você pode dizer isso? Fala, a fé tem voz. A fé não é calada, a fé fala. A fé declara, a fé confessa. Ok? E não fique falando também de doença, de problema, de limitações. Não. Palavras negativas destroem a fé. Nunca fale sobre o fracasso. Por quê? Porque ele alimenta você também. Consegue perceber? Olha para cá, preste atenção. A fé e a incredulidade são alimentadas por uma voz. Sabia disso? A qual delas você vai dar ouvido? Porque a fé tem uma voz, amém? Você pode ouvir o que eu estou pregando para você e se encher de fé. Ou então você pode ouvir o que, sei lá, um primo fala, o que as pessoas pessimistas do seu lado falam. E essa voz deles também pode encontrar respaldo dentro de você e você acreditar nelas. No que você prefere ouvir? O que você dá preferência para ouvir? Na palavra de Deus ou no que as pessoas dizem a seu respeito? Quarto princípio, confesse aquilo que você crê. Confesse aquilo que está no seu coração. Confesse aquilo que Deus já falou para você. A nossa fé e a nossa incredulidade é definido por isso, por aquilo que nós falamos. E poucos percebem o efeito da palavra falada sobre o seu próprio coração e sobre o adversário. Queridos, depois que você fala, depois que você confessa, você sai fortalecido. Sabe, você sai mais forte. Pastor, mas é muito arriscado, eu posso me machucar, vai que Deus não fala. Pois é, a fé envolve correr riscos com Deus. Envolve. Por quê? Porque você tem que falar antes de ver. Você tem que falar antes de ter. Você tem que falar antes de tocar, de tomar posse, de entrar na realidade. Você tem que contar para alguém, você tem que anunciar isso. Porque quando você fala, você compromete em fé. Falar depois que aconteceu não é fé, é testemunho. Falar antes é testemunho. Deixa eu te falar uma coisa. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Escreve o que eu estou te dizendo. Deus falou no meu coração, vai acontecer. E no dia que acontecer, você vai glorificar comigo. Diga isso para as pessoas que estão do seu lado. Anuncie as verdades. Você tem um chamado para as nações? Fale isso. Fala, um dia eu vou pisar nas nações. Um dia o Senhor vai me enviar para tal país. Deus falou o lugar? Então anuncie isso. Fale isso. Amém? Deus vai me dar tal emprego, eu vou ter tal profissão, eu vou conquistar tal coisa, eu vou ser um pastor, eu vou, na verdade, multiplicar minha célula, sabe? Eu vou ser alguém, referência na minha família, Deus vai curar meu filho, Deus vai salvar minha família. Fale isso em fé, e você vai ver o milagre de Deus acontecendo. Amém? Tem que correr risco. Quando você fala, você se compromete. A palavra só se torna real quando nós confessamos, irmãos. Palavras contrárias à promessa destrói, neutraliza a oração. Palavras são sementes. Eu gosto dessa frase. Palavras são sementes. E palavras confessadas são sementes plantadas. Confissão repetida é semente regada. Olha só que coisa poderosa. Palavras são sementes. Diga isso. Palavras confessadas são sementes plantadas. Confissão repetida é semente regada. Amém? Essa é a verdade. Então sua confissão não é nas orações dos outros, mas na imutável, indestrutível palavra de Deus. Então aquilo que você quer, você precisa falar. Você precisa falar a palavra da fé. Amém? E por último, em quinto lugar, rejeite toda dúvida na sua mente. Não permita.
que as dúvidas, pensamentos, sabe, que as imagens sejam destruídas dentro de você, mas permita que aquilo que o Senhor colocou no seu coração ganhe cada dia mais solidez. Confirme-se cada dia mais, se apegue na palavra de Deus, e a cada passo em direção a essa promessa, glorifique, celebre, confesse, fala, olha, está perto, eu estou sentindo, está cada dia mais perto, Deus já está cumprindo, eu já estou vendo, eu estou sentindo o cheiro. Deus ia mandar uma chuva uma vez para o povo. Um homem de Deus olhou para o céu e viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Sabe o que ele disse? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Alguém pode dizer, e aí? O que tem? Ele disse, esse é o sinal que a chuva do Senhor vai descer na terra. Para as pessoas ao redor, era uma coisa tão pequena, tão ínfima, não era sinal de chuva. Mas para aquele homem que cria na palavra de Deus, ele falou, é o sinal que eu preciso. Deus já está chegando com a sua provisão. Deus já está chegando com a chuva que Ele prometeu derramar sobre nós. Você tem alguns sinais de que Deus vai cumprir a sua promessa? Você já tem algumas evidências de que Deus está te aproximando cada dia mais da promessa dEle para você? Se o seu coração crê, mas se sua mente começa a questionar, então sua fé fica abalada. Não permita isso. Sabe, a dúvida, ela surge da necessidade de você se assegurar em alguma coisa. É por isso que o diabo tenta nos mostrar pontos mais improváveis, para roubar a nossa fé, para roubar as nossas convicções. Se você está enfermo, ele vai colocar sintomas. Se você está com um problema, ele vai colocar circunstâncias, ventos contrários, a realidade ao redor de vocês. Quando Pedro começou a afundar, foi assim. Enquanto ele olhava para Jesus, estava firme, andando sobre as águas. Mas quando ele olhou para as circunstâncias, para os ventos e para as ondas, ele começou a afundar. A dúvida sempre é ativada pelos nossos sentidos naturais. Por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente sente. Cuidado com isso. Não deixe as coisas naturais avalarem a sua fé. Amém? Concentre-se na fidelidade de Deus e na sua palavra, e você será bem sucedido. Fique de pé. Vamos orar nesse tempo. Sabe, meu amado, rejeite toda dúvida. Vá até o final com Deus. Para encerrar, eu quero apenas te dar um exemplo aqui como uma conclusão. Imagina só alguém que quer comprar um apartamento, né? E ele então vai num lugar, ele vê a propaganda, um desenho de um apartamento lindo. Ele fala, nossa, é naquele bairro que eu gostaria de morar. E ele vai então, vem até o nosso plantão. Aí ele chega no plantão da imobiliária, da empreendedora, e ele chega lá e vê um tapume e um escritório. E por trás do tapume, só mato. Mas aí ele entra no escritório e tem uma maquete do que será o apartamento, o prédio. E aí naquela maquete tem também o desenho de como serão os modelos de apartamento. Então ele olha aqueles desenhos e fala, nó, eu quero esse aqui, ó, 20º andar, esse modelo aqui, você tem? Ela fala, tenho. Ele fala, então é esse que eu quero. E dá tudo certo. Você então dá a entrada, dá os cheques, né, aprova a sua ficha, e você então sai com o contrato da Plaenge na sua mão. Não é? É uma grande construtora. Aí você sai lá, contrato da Plaenge na sua mão. E aí você pega a sua esposa e fala o que para ela? Vamos jantar e vamos comemorar porque o Senhor nos abençoou. Nós compramos o nosso primeiro apartamento, o nosso primeiro imóvel. E aí vocês vão jantar lá no restaurante chique lá, para comemorar o apartamento que vocês compraram. Não deixa eu te perguntar, você já está dentro do apartamento? Você já pode entrar dentro do apartamento? Não. O que você tem? O que você tem de certeza? Você tem um contrato? Ou seja, você tem uma base legal para você acreditar que o apartamento vai sair do papel e vai se tornar realidade. Ou seja, o papel é a palavra empenhada daquela incorporadora. E você tem o que mais? A assinatura. E o que mais você tem? Certeza de que eles vão cumprir o que eles prometeram. Baseado nisso, você já até comemora. Deixa eu te falar uma coisa. Deus é mais poderoso do que a Plaenge. Deus é mais fiel do que uma incorporadora.
Porque eles podem até atrasar a entrega, mas Deus nunca chega atrasado. E Deus nunca vai faltar com a sua palavra. Tem promessas de Deus na sua vida? Você tem coisas que você deseja pedir para o Senhor? Enquanto a equipe de louvor canta, eu quero que você gaste alguns minutos falando dos maiores desejos do seu coração agora. Comece a orar, feche seus olhos, comece a pedir para o Senhor. Se você tem uma listinha aí no seu celular, se você tem uma lista de alvo de oração, faça isso agora. Abra aí essa lista e comece a declarar, a confessar. Se você não tem, assuma isso como uma tarefa para você, de você colocar diante de Deus os desejos do seu coração, aquilo que o Senhor já prometeu, aquilo que o Senhor tem colocado na palavra dele que vai te dar, em nome de Jesus. Ore ao Senhor, quero ouvir sua voz. Teu amor por mim se arriscou, todo meu pecado suportou, meus rios de erros lavou. No mar do teu infinito amor, rendido estou, minha vida dou, em Cristo sei quem sou. Declare as promessas do Senhor para a sua vida. Declare, confesse tudo aquilo que Ele disse que faria na sua vida, na sua família, na sua vida pessoal, profissional, financeira. Oh, Deus fiel! Um romance eterno. Aleluia! Nós vamos participar do banquete do Senhor, que é mais uma provisão de Deus para nós. Se você é batizado aqui na Videira ou em qualquer outra igreja evangélica que professa a mesma fé que nós, você pode participar da mesa do Senhor. Amém? Os irmãos vão passar pelos corredores entregando os elementos. Você pode então recebê-los e daqui a pouco nós vamos comer do pão e beber do cálice. Misericórdia como um furacão devastou o meu coração, rendido estou, minha vida dou, em Cristo sei quem sou, nesse amor eterno, com tudo que sou, em tua graça estou, no amor do meu Salvador, um romance eterno, para aquele que me resgatou, para aquele que me aceitou, para aquele que é o meu Salvador, pra sempre canto, para aquele que me resgatou, para aquele que me aceitou, para aquele que é o meu Salvador, pra sempre canto. Rendido estou, minha vida dou, em Cristo sei quem sou, nesse amor eterno,
Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O pão e o cálice são a provisão completa do que você precisa para a sua vida. Se você precisa de saúde, pão e o cálice. Você precisa de provisão financeira, pão e o cálice. Essa é a provisão, é o meio pelo qual Jesus conquistou toda sorte de bênção sobre a nossa vida. Jesus, ele tinha saúde, ele era próspero. Jesus, ele tinha tudo que ele precisava, e tudo que ele tinha, ele nos deu. Morreu no nosso lugar, recebeu a maldição, o castigo do pecado, recebeu as dores, as enfermidades lá na cruz, para que nós pudéssemos desfrutar de tudo que era dele. Amém? Levante o seu pão, declare comigo: Senhor Jesus, eu creio que fui feito filho pela minha fé, e por isso sou participante da família de Deus. Com isso, recebi do Senhor toda a provisão que eu preciso. Eu declaro: sou saudável, tenho a saúde de Cristo, sou próspero, pois recebi de Cristo toda a provisão que eu preciso. Recebi também a salvação, portanto, rejeito toda culpa, toda condenação na minha vida e declaro: sou inculpável diante de Deus. Em nome de Jesus, levante o seu cálice e declare: esse cálice é o cálice da nova aliança, feita no sangue de Jesus. Fale: esse sangue me cobriu, me lavou, me marcou, e por isso fui feito justo, vivo em paz para com Deus. Falou: o pecado não pode me separar do amor de Deus. Fala: o diabo, seus demônios não podem me afastar do amor de Deus. Nada que eu faça de mal será maior do que o amor de Deus na minha vida. E este amor me transforma e faz de mim um filho cada dia mais parecido com o meu Pai. Em nome de Jesus. Amém? Coma do pão e beba do cálice. Senhor Jesus, nós te louvamos, porque nós temos a certeza de que o Senhor responde à oração de seus filhos. Obrigado, Pai, porque a tua palavra afirma isso, que tudo quanto nós pedirmos em oração, se nós crermos, nós receberemos. Nós queremos colocar diante do Senhor o nosso coração e a nossa vida. Nós queremos ser uma igreja que ora, e uma igreja que ora com fé, porque a oração com fé ela é respondida. Nós queremos declarar que nós veremos a cada dia desse ano, cada dia, provas dessa verdade, respostas do Senhor vindo sobre nós. E na listinha de alvos que nós temos, a cada dia que passar, nós vamos riscar alguns desses pedidos, porque o Senhor já nos deu. Assim será com cada um dos nossos irmãos que aqui estão, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você. Dá um high-five aí no irmão do seu lado. Amém. Se você quer fazer a inscrição da conferência ou acertar, se você já fez a inscrição,
ou fazer a inscrição do cursão e do CDL, passe na secretaria, os irmãos estão lá esperando vocês.